no reino e na paciência de Jesus Cristo. Estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês? Escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais semelhante ao filho do homem, vestido até os pés com uma veste comprida e cingida pelo peito com um cinto de ouro, e sua cabeça e cabelos eram brancos como lã, branca como a neve, e olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas. Ele tinha à sua destra as 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada de 2 gumes, e o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. E eu o vi, caí aos seus pés como morto, e ele se pôs sobre mim à sua destra, e disse-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém? E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Podeis assentar. Glória a Deus. Irmão, quando nós abrimos a Bíblia para pregar no livro de Apocalipse, nós percebemos algumas reações. Às vezes parece-me que quando nós abrimos nesse livro para poder ministrar a palavra de Deus, isso causa 2 efeitos, 2 reações. Muitas das vezes alguns pensam que vai vir algo que não vai entender, e outros pensam que vai vir uma palavra de, vamos dizer, destruição. Sabe por quê? Porque o livro do Apocalipse tem sido visto muitas das vezes no nosso meio como um livro que fala de destruição, como um livro que causa medo, pânico. As pessoas hoje em dia têm medo de ler o Apocalipse, quando na verdade o termo Apocalipse, do grego, significa tirar o véu, descortinar, revelar. É o livro da revelação, e ele começa dizendo isso no capítulo 1, na sua primeira palavra, versículo 1, na parte A. O livro começa dizendo revelação de Jesus Cristo. O livro do Apocalipse revela a glória de Cristo. O livro do Apocalipse revela o futuro da igreja. O livro do Apocalipse revela a derrota de Satanás. O livro do Apocalipse nos mostra as coisas passadas. Jesus diz: escreve o que tem visto, as coisas presentes, porque ele diz, e as que são, e principalmente as futuras, ele diz, e as que depois destas hão de acontecer. Glória seja dada ao nome de Jesus. Este é o único livro que promete diretamente bênçãos àquele que lê e àqueles que ouvem, e é o livro que promete maldição a quem distorcê-lo. Então perceba que o livro do Apocalipse não é um livro de terror. Culturalmente o termo Apocalipse já está relacionado com isso. Um filme, por exemplo, que fala de destruição,
ele vai levar o nome de Apocalipse, mas Apocalipse nada mais é a revelação de Cristo para a igreja, para a esperança da igreja, para a fé da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo João agora é o único apóstolo vivo, e ele está numa ilha chamada Patmos, e ele diz: por causa da palavra e por causa do testemunho de Cristo, porque João está como prisioneiro nessa ilha. A ilha de Patmos, que ficava à costa da Ásia Menor, era uma ilha penal, aonde o imperador Domiciano enviava os seus prisioneiros. Então era uma ilha que estava repleta de criminosos, de pessoas que praticavam crimes, de inimigos do império. E lá nesse meio está João, por pregar o evangelho. Diz ele que no domingo, porque diz no versículo 10, no dia do Senhor. O dia do Senhor é o dia de domingo, e naquele domingo seria mais um domingo qualquer. Aquele domingo seria menos um domingo para João, mais um dia naquela ilha, mais um dia solitário, aparentemente abandonado naquela ilha. Mas diz João que de repente ele foi arrebatado em espírito, e ele ouviu uma voz como de trombeta que disse: ouve o que vê e escreve. Perceba que todas as portas na terra estão fechadas para João. João não tem oportunidade na terra. João não tem diálogo com ninguém na terra. João está afastado da igreja. João está limitado. João não tem como dialogar com quem ele dialogava. Mas Deus é um Deus tão bom que quando todas as portas se fecham na terra, Ele abre uma porta no céu. E Ele diz: aleluia, tudo o que vês e ouve, escreve. Ou seja, você pode estar limitado de pregar, mas eu vou usar o que você tem. Alguém pode ter te limitado, alguém pode ter dito que o que você tem não serve para chegar a lugar nenhum. E eu já começo a pregar nessa noite te dizendo: ainda que todo homem te limite, Deus sempre vai te usar para o propósito que Ele quer te usar. Aleluia! O que vês, escreve. O que ouve, escreve. Porque eu quero te usar. E eu quero ser breve, por isso eu vou ser bem rápido e vou enxugar um pouco em te dizer: o propósito aqui dito por Cristo para João, escreve para as 7 igrejas que estão na Ásia. Os historiadores dizem que estas 7 igrejas representam 7 períodos da igreja na história da igreja, desde o Pentecoste até o nosso dia de hoje e até o arrebatamento. Essas 7 igrejas seriam os 7 períodos vividos pela igreja na história. E Jesus diz: escreve para aquelas igrejas. Quando João diz: olhei-me para trás para ver quem falava comigo, ele diz que ele olha e ele vê 7 castiçais de ouro. E ele diz que no meio do castiçal, ele vê um semelhante ao Filho do Homem. E quando ele começa a descrever aquele homem, ele diz que vê aquele homem em glória. Aquele homem não é outro homem a não ser Cristo. João recostava sua cabeça no colo de Cristo. João conheceu o Cristo homem, Galileu, carpinteiro. João foi o único dos discípulos que ficou ao pé da cruz, e é o único que registra que furaram o lado dele e do seu lado saiu água e sangue. João viu aquele Cristo desfigurado. João viu o Cristo transpassado, sangrando, mas agora ele diz que olha e vê Jesus em glória, e ele escreve: quando eu vi, não resisti, ficar em pé e caí como morto. Aleluia! E Jesus o toca e diz: não temas, porque sou eu.
sou eu que vivo. Eu fui morto, mas estou vivo. Eu tenho na minha mão a chave da morte. Eu tenho na minha mão a chave do inferno. O diabo não tem a chave nem da casa dele. Ele tem a chave da morte do inferno. No máximo ele pode ter o cadeado, mas é ele quem tem a chave. Ele abre e ninguém fecha. Ele fecha e ninguém abre. É ele que é dono de todo o poder e autoridade. Louvado seja o nome dele. Então Jesus começa a explicar para João o que ele viu. E ele diz: as 7 estrelas que eu tenho na minha mão direita são os 7 anjos das 7 igrejas. As 7 estrelas representam o anjo da igreja. O anjo da igreja, no grego, anjo aqui significa mensageiro. O anjo da igreja é o pastor de cada igreja. Ele diz: eu tenho o pastor na minha mão. E ele diz: os 7 castiçais que você viu representa as 7 igrejas. Ou seja, João está vendo Jesus em sua plenitude. João está vendo Jesus em glória. E João está vendo os castiçais representando a igreja de Cristo. E eu quero compartilhar rapidamente com você nessa noite a visão de João, o Cristo da igreja e a igreja de Cristo. Aleluia! É claro que só existe um Cristo, e é óbvio que só existe uma igreja. Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não existe salvação fora dele. Ele é o único Cristo. E ele diz para Pedro: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja é dele e só existe uma. Aleluia! Se você é a igreja dele, começa a glorificar nessa noite. Louvado seja o nome dele. Mas quando ele é perguntado pelos discípulos: quais são os sinais da tua vinda? A primeira coisa que ele diz: acautelai-vos para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome e dirão: eu sou o Cristo. Mateus capítulo 24, no versículo 24, ele torna a dizer: surgirão falsos cristos. Então Jesus diz que falsos cristos apareceriam, e eu não estou falando de qualquer doido que anda por aí dizendo que é o Messias. Eu estou dizendo de falso Cristo pregado por falsos profetas. Avise alguém, pelo amor de Deus, a igreja católica, que Cristo não é aquele Cristo pregado na cruz. Cristo não está derrotado, Cristo não está imóvel, Cristo não está abatido, Cristo não é aquele Cristo ensanguentado. Ele reina, está à direita do Pai e de lá voltará. Aleluia! Então, alguns falsos cristos são pregados, e quem prega falso Cristo é uma falsa igreja. Aleluia! Gálatas capítulo 1, versículo 6 ao 8, Paulo diz sobre um falso evangelho. E ele diz: ainda que desça do céu alguém e lhe pregue um outro evangelho que não for este que pregamos, seja amaldiçoado. 2 Pedro capítulo 2, versículo 1 ao 3, ele diz que surgirão falsos mestres. E nós estamos no período da igreja aonde mais tem se manifestado. Nós vemos guerra e rumores de guerra, nós vemos pandemia, nós vemos desastres da natureza, e nós vemos no meio da igreja
alguns falsos mestres pregando falsos Cristos. Então eu quero compartilhar para você nessa noite, já que essa aqui é a igreja de Cristo, eu vou compartilhar contigo bem rápido, segundo a visão de João, a primeira característica que João vê no Cristo da igreja. Eu já disse um pouco e vou completar: Jesus Cristo está glorificado. Não é mais o mesmo Jesus que João viu, agora ele está em glória. No versículo 6 do capítulo 1 de Apocalipse diz: a ele seja a glória e o poder para sempre. João já tinha visto ele transfigurado no monte, aquilo era a ponta da glória que ele iria ver. João já tinha visto ele depois da ressurreição, depois que ele ressurge e vai falar com os discípulos, mas agora ele vê o Jesus que assenta do lado do trono, vestido e coroado de glória. Louvado seja o nome do Senhor. Hebreus capítulo 2 versículo 9 diz que por causa do sofrimento da sua morte ele foi coroado de glória e de honra. Aleluia! Então comece a glorificar o nome de Cristo. Ele vive, ele reina, ele é dono de todo o poder e de toda a glória. A ele seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em segundo lugar, o que João vê nessa visão? Que o Cristo da igreja, olha que lindo. E quem somos nós para dizer se nós estamos presenciando isso aqui hoje? O Cristo da igreja está no meio da igreja, porque ele diz: eu vi 7 castiçais, e o castiçal representa a igreja, e ele diz: e no meio do castiçal havia um semelhante ao Filho do Homem. Jesus está no meio da igreja. É por isso que ele diz em Mateus 18:20: aonde estiver 2 ou 3 reunidos, eu estarei no meio, eu estarei entre eles. Jesus está no nosso meio. Se você não sentiu, dá tempo de sentir. Há liberdade para ele nessa noite. Jesus está no meio da igreja. Aleluia! Quando ele ressuscita, diz a Bíblia que os discípulos estão trancados com medo da perseguição, e João vai narrar isso no capítulo 20, no versículo 19, e ele diz que Jesus se põe no meio deles e diz: paz seja convosco. Jesus está no nosso meio. Louvado seja o nome. Ele se apresenta à igreja de Éfeso em uma das cartas, a primeira, e ele diz, capítulo 2, versículo 1: eu sou aquele que anda no meio dos castiçais. Ele está no meio da igreja, mas não está imóvel. Ele não é o Cristo que fica no alto do morro de braço erguido, sem falar, sem ouvir, sem se mover, de X em X ano precisando de uma reforma. Ele é o Cristo que se move no meio da igreja. Aleluia, aleluia. Ele está passando aí no teu lugar, ele está passeando no nosso meio aqui em cima, ele está aí na galeria. Cristo não é um Cristo paralisado, ele tem relação com a igreja dele. É por isso que para Filadélfia ele diz: eu pus diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, porque ele tem liberdade na igreja dele. Para a igreja de Laodiceia ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir e ouvir a minha voz, ou seja, além de bater, ele pede para entrar, porque Jesus é educado. A igreja de Laodiceia é a igreja da atualidade que não irá para o arrebatamento, mas eu creio que a igreja de Filadélfia ainda existe no nosso meio. Cristo tem a porta aberta e ele tem liberdade para passear, para curar, para fazer milagre em nosso meio. Aleluia!
Louvado seja o nome do Senhor. Presta atenção em terceiro lugar. Cristo é o condutor da sua igreja. Ele tem na sua mão direita os 7 anjos das 7 igrejas. Aleluia. Você vai ver durante todo o capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. E Jesus não abre mão de estar com seus pastores na sua mão. Ele usa mesmo a mão direita para tocar João quando ele cai como morto, mas ele não larga as 7 estrelas que está na sua mão. A mão direita representa a mão forte. Significa dizer que Cristo tem cada pastor na sua mão. Ele o protege, ele o instrui, ele o dirige, ele o comanda, ele o governa. Aleluia. E nosso pastor já disse aqui hoje, quando ele apresenta os visitantes, ele diz: se você não for daqui, fique à vontade, porque essa igreja é de Cristo. Aleluia. Deus tem o seu pastor na sua mão. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Atos capítulo 20 e 28, Paulo reúne a liderança da igreja. Ele vai para a sua última viagem missionária, e ele sabe que vai morrer e não vai voltar. E ele diz: olhai por vós para a liderança, e diz: e pelo rebanho sobre qual o Espírito Santo vos constituiu pastores, para apacentar o rebanho de Cristo, que ele mesmo resgatou com o seu próprio sangue. Jesus diz para Pedro, João 21, apacenta as minhas ovelhas. Pedro diz na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 2, apacentai o rebanho de Deus. E tem gente achando que é fácil ser pastor. Você vai chegar no céu e vai prestar conta pelo que você faz. Você vai chegar no céu e prestar conta de você. Mas o pastor tem a responsabilidade, e isso é sério demais, de prestar conta dele e de cada um a qual Deus constituiu a ele como pastor. Então facilita, vai, seja ovelha. Facilita, porque pastorear bode é mais difícil do que pastor, do que ovelha, perdão. Porque a ovelha ouve a voz do pastor e o segue. A ovelha ouve a exortação e fica calada. A ovelha segue sem reclamar. Agora o bode se deixar da cabeçada. O bode só vai se for amarrado. O bode é rebelde. O bode não deixa nem o pastor falar. Então eu te digo, facilita. Hebreus 13:17, obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a ele, porque velam por vossas almas como aquele que hão de dar conta dela, para que façam com alegria e não gemendo. Por quê? Porque é Cristo que está direcionando a igreja através do Espírito Santo, usando o pastor de cada igreja. Então Cristo é o condutor da igreja. Agora, quando João olha, ele também enxerga os 7 castiçais, e Cristo diz: os 7 castiçais são as 7 igrejas. Então os castiçais é um símbolo da igreja de Cristo. Agora eu quero compartilhar com você. O castiçal é de ouro. O castiçal é cada haste que compõe o candelabro. O candelabro, ele é feito pela haste do meio,
mas 3 à esquerda e 3 à direita, e todos são ligados à mesma base. O candelabro possui em cada ponto recipiente para pôr o azeite, junto com o pavio, e pôr ali o fogo, para então ele vir iluminar o ambiente. Primeiro aspecto da igreja: a igreja é como ouro, a igreja é valiosa. 1 Pedro 1, 18 ao 19: porque não foste com ouro ou com prata que vós foste comprado, ou com qualquer outra coisa corruptível, mas pelo precioso sangue de Cristo. A igreja custou um preço caro, e a igreja é valiosa aos olhos de Deus. O ouro é puro, a igreja dele é pura. O ouro é facilmente trabalhado. A igreja é facilmente trabalhada por ele. Ela não se molda ao padrão do mundo. Não vos amoldeis conforme esse mundo, porque a igreja é como barro na mão do olheiro, e o olheiro vai fazer conforme ele quer. Ela é de fácil trabalho. A igreja, como o ouro, não é o mais caro dos metais, mas é o mais usado. Você sabia? Eu achava que o ouro era o mais caro, mas ele não é o mais caro, ele é mais usado. Por que é mais fácil trabalhado e porque chama mais atenção? Por causa da sua tonalidade. A igreja chama a atenção do mundo, a igreja chama a atenção da mídia, a igreja chama a atenção do diabo, a igreja chama a atenção de Deus. E um dia ela não vai estar mais aqui, e vão procurar e não vão encontrar. A igreja é tão valiosa que o ouro vai servir tão somente para a igreja pisar em cima dele, porque no Apocalipse diz que a principal rua da cidade, aonde a igreja vai transitar, vai morar, é de ouro. Você é tão valioso, a igreja é tão valiosa, que ouro não serve para mais nada, a não ser para pisarmos naquele grande dia, quando estivermos na Nova Jerusalém. Aleluia! Segundo lugar, a igreja tem base. São 7 castiçais, são 7 hastes, mas todas estão ligadas na mesma base. Aleluia! Paulo diz a Timóteo na primeira epístola, capítulo 3, versículo 15, que a igreja é a coluna e firmeza da verdade. Efésios capítulo 4, versículo 15 e 16 diz que nós somos o corpo e ele é o cabeça. A igreja tem base, a igreja tem estrutura. É por isso que Satanás tentou e tenta destruir a igreja, mas ele não consegue, porque a igreja tem base. Esta igreja tem base. Não são 97 anos em vão. Aqui tem base, a base é Cristo. E onde tem base pode vir tempestade, pode vir vento forte, pode vir as muitas águas, mas ela permanece de pé. Aleluia! Eu vou terminar. Terceiro lugar, a igreja de Cristo é luz, ilumina, brilha. Aleluia! Mateus 5,13, Jesus diz: vós sois a luz do mundo. E no versículo 16 ele diz: brilhe a vossa luz perante os homens. Aleluia! O azeite é símbolo do Espírito Santo. O candelabro possui um recipiente para pôr o azeite, porque se não tiver azeite não tem como pôr fogo, e se não pôr o fogo não tem como brilhar.
Aleluia. A igreja de Cristo é a igreja cheia do Espírito Santo. A igreja de Cristo é uma igreja avivada. Dá glória a Deus. Começa a exaltar o nome dele, glorifica o nome dele, porque aqui tem azeite, aqui tem Espírito Santo. Brilhe a vossa luz perante os homens, porque a igreja de Cristo, aonde tem treva, precisa fugir. A igreja de Cristo foi feita para iluminar. Jesus diz: eu sou a luz do mundo. O salmista diz, Salmo 119, no versículo 105, que a palavra é lâmpada para os pés e luz para o caminho. A igreja possui o Espírito Santo e a igreja prega a palavra a tempo e fora de tempo. Brilhe a vossa luz perante os homens. A igreja ilumina. Em último lugar, eu termino. Peço perdão, já vou terminar. O quarto e último item. Aleluia. Eu lembrei muito disso aqui hoje. Aleluia. A igreja de Cristo não vai permanecer aqui. A igreja de Cristo não é cidadã da terra. Eu vi uma frase linda que diz que nós não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual, mas nós somos espirituais vivendo uma experiência humana. Pedro diz que nós somos, me fugiu a memória, perdão, nós somos... Espírito Santo vai me fazer lembrar, mas enquanto disso, deixa eu continuar te dizendo: esta igreja vai subir, essa igreja vai para a glória. Enquanto eu lembro disso, o Espírito me lembra: nós somos peregrinos, nós não somos daqui, nós temos uma morada no céu. Vós sois peregrinos. Aleluia. Jesus diz à igreja de Filadélfia, capítulo 3, versículo 10 e 11: visto que você guardou a minha palavra, eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre o mundo. Eis que eu venho sem demora. Guarde o que tu tem, para que ninguém roube a tua coroa. A igreja de Cristo não vai permanecer aqui. A igreja de Cristo vai subir. A igreja de Cristo vai para o céu. A igreja de Cristo vai voltar para casa. E se você quer ser arrebatado, dá glória a Deus, aleluia. Eu não sei o que você sentiu no coração. Levanta a tua mão, levanta do teu lugar. Se quiser rodar, roda. Se quiser pular, pula. Mas não fique calado, sabe por quê? Porque esse pode ser o seu último culto. Hoje pode ser o arrebatamento. Hoje você pode subir. Aleluia. Oh, aleluia. O céu é real, não é invenção. João esteve lá, ele chegou na praça da cidade, e no meio da praça ele viu a árvore da vida, ele viu os muros de jaspe da cidade, ele viu as 12 portas de pérola, e nas portas 12 anjos, e ele disse que entrou no tabernáculo, no santuário de Deus, e ele viu alguém assentado sobre um trono, e ele disse que ele é semelhante à pedra de jaspe, o arco celeste está sobre ele, a aliança de Deus com Noé. Ele chega em frente ao trono oficial, e ele vê 4 tronos ocupados por 4 querubins, e eles olham para Deus dizendo: Santo, Santo, Santo é o nome de Jesus. Santo, Santo, Santo é o nome de Jesus. Nós vamos para o céu, o Espírito e a noiva diz: vem, e todos que ouvem diz: vem, e ele diz: sim, eu venho, breve venho, amém, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Se você é do céu, não fique de boca fechada, a equipe de louvor vai louvar.
faça um coral nessa noite, como se você estivesse na glória, porque eu estou sentindo uma presença tão forte que hoje você pode estar lá.